Olá, meu nome é Mari Negal e esse é mais um vídeo que ela monetizou. E hoje, nesse primeiro vídeo do ano, eu pretendo comentar sobre investimentos para 2024. Vou comentar sobre renda fixa, dólar, ações, cripto, então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Antes de começar o vídeo, eu preciso falar sobre ele, o cenário. Eu faço vídeo para o YouTube desde novembro de 2021 e eu sempre gravei com o mesmo fundo, aquela parede roxa com os quadros. Esse é meu primeiro vídeo no cenário diferente e o motivo para isso que eu acabei de me mudar. Agora eu tô morando junto com meu namorado. E é por isso que eu tô gravando numa parede branca, sem nada, A gente ainda tá se encontrando na nova casa, mas não se preocupem, não vai ficar assim, o novo cenário ainda tá em construção. Mas enfim, começando a parte do vídeo que interessa, Os investimentos para 2024. Quem me acompanha há mais tempo sabe o que eu acho sobre esse tipo de vídeo, Esse tipo de vídeo datado, de previsão pro ano. Eles dão uma impressão que tá tudo determinado quando não tá. A gente não sabe o que vai acontecer no ano, a gente não tem bola de cristal. Por exemplo, na virada de 2019 para 2020, ninguém tinha colocado o impacto de uma pandemia no preço. Na virada de 2021 para 2022, ninguém estava pensando que a Rússia invadia a Ucrânia. Então, assim, dois grandes acontecimentos globais que impactaram nas cadeias produtivas, impactaram na inflação ao redor do mundo, impactaram no comércio global, impactaram no preço do petróleo, ou seja, impactaram a tese de investimentos de muita gente, Reajustaram a expectativa, pelo menos no primeiro momento. E assim, a gente nem precisa ir tão longe, Além desses grandes acontecimentos globais, desses grandes reajustes macroeconômicos, além de tudo isso, no próprio dia a dia a gente é completamente bombardeado com informações de empresas, de fundos, de casas de análise, que acabam impactando na expectativa do mercado. Um grande exemplo que aconteceu esse ano aqui no Brasil foi Americanas. Na virada de 2022 para 2023, a Americanas era vista como uma puta empresa, era uma empresa respeitada no mercado. E já em janeiro, todo esse respeito caiu por terra com a notícia de um rombo de 20 bilhões de reais, que impactou no resultado dos principais bancos no Brasil, redesenhou todas as discussões sobre crédito e varejo que a gente teve no começo do ano e até agora é uma ponta solta. Então, assim, se vocês forem ver algum vídeo sobre investimentos para o próximo ano, onde investir para ficar rico no próximo ano, tenham a noção que vocês vão descobrir muito pouco sobre o que vai acontecer nesse ano, Vocês vão descobrir muito pouco sobre o futuro e muito mais sobre a expectativa atual do mercado. Esses tipos de vídeo acabam sendo muito mais sobre o que o mercado já colocou no preço, Sobre o sentimento atual. É interessante analisar o que as pessoas estão falando, pensando assim, entendendo que ao longo do ano essas expectativas vão mudar, elas vão ser reajustadas. E o que de fato vai impactar no preço dos ativos, o que de fato vai ditar o comportamento do mercado, é esse reajuste. E é importante entendermos isso, tendo noção que o que é consenso no mercado nem sempre acontece. Por exemplo, na virada de 2022 para 2023, o mercado estava com medo. E não foi só aqui no Brasil, No mundo inteiro tinha esse receio. Tinha-se muita preocupação do que iria acontecer com a economia americana e de como isso iria afetar o mundo. E tinha-se muita preocupação com o movimento de aumento dos juros americanos que estava acontecendo. A gente começou o ano, não sei se vocês lembram, falando de crise bancária americana. As Big Techs pegaram fundo no final de 2022, Inclusive, na época, eu fiz muito vídeo falando sobre isso, Que eu estava vendo isso como uma oportunidade. Nessa mesma época, a Bitcoin pegou fundo também, vocês devem lembrar. Também fiz muito vídeo aqui no canal falando que eu estava comprando. Então, assim, fim de 2022, começo de 2023, era uma época de medo no mercado, as bolsas ao redor do mundo, de forma geral, estavam caindo, o mercado cripto estava em queda. No Brasil não foi diferente, a gente estava muito preocupado sobre como a subida dos juros americanos poderia nos afetar, como poderia afetar o nosso câmbio. Ao mesmo tempo, a gente já estava com juros altos há muito tempo, mas a gente não queria baixar a Selic sem entender o que ia acontecer com os juros americanos. A nossa taxa de juros muito alta também acabou afetando várias empresas passaram por recuperação judicial. Além de tudo isso, tivemos episódio de Americanas que trouxe muita instabilidade. A gente também virou o ano após uma eleição muito polêmica, viramos o ano com um novo governo peitando a autonomia do Banco Central, viramos o ano com um novo governo mandando o fiscal se lascar. Então, assim, começamos o ano com medo. E qual foi a mudança nas expectativas que tivemos de lá pra cá? E aí percebam que o que afeta o preço é isso. O que ditou o comportamento do mercado foi a variação das expectativas ao longo do ano. E ao longo do ano percebemos que a situação não era tão ruim quanto se imaginava. O mundo inteiro ficou acompanhando a situação dos Estados Unidos, nascia ter crise bancária, no final não teve. Agora, finalmente tivemos a sinalização do Fed de que chegamos ao fim do ciclo de alta e que teremos corte dos juros em 2024. Então, assim, a gente terminou 2023 com uma expectativa muito melhor do que quando a gente começou. Com essa melhora nas expectativas, tudo subiu. As bolsas ao redor do mundo subiram,
O mercado cripto subiu. Aqui no Brasil, o Ibovespa subiu bastante, né? O mercado está em alta. Esse foi, inclusive, o primeiro grande respiro, né, que o investidor brasileiro viu depois de anos. Com essa alta, né, com essa melhora na expectativa, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, a gente começa 2024 com o pessoal achando que a vida é um morango. O mercado achando que vai ser tudo maravilhoso, que já tá tudo resolvido. E esse é o tipo de certeza que me preocupa. Eu acho que quando a gente fala do mercado, é sempre bom ter humildade, né? 2023, todo mundo achou que o mercado ia ser uma porcaria. No final foi muito bom. Agora, todas as notícias são sobre essa subida, sobre o mercado em alta, sobre como a gente vai ter uma puta janela de oportunidade agora com queda de juros. E assim, realmente é um comportamento esperado, né? Um comportamento, entre muitas aspas, natural. Com a queda dos juros, ativos de risco valorizam. Ok. Mas assim, só tenham cuidado com essas grandes certezas do mercado. É fato que agora o mercado está bem positivo, né? Um grande exemplo que todo mundo postou a rentabilidade de 2023. De 2022, 2021, ninguém estava postando. Agora, com o mercado em alta, todo mundo postou. Porém, eu ainda não diria que o mercado está eufórico, né? A gente ainda não está vendo aquela quantidade bizarra de empresas fazendo IPO que aconteceu no final da pandemia. Quando a gente olha para a múltipla, a bolsa ainda está negociando a preços baixos. Eu ainda também não estou vendo aquela galera falando que renda fixa morreu, falando que vai vender a casa para comprar ação. Mas, de fato, o mercado está ficando cada vez mais alegre. Aí a gente tem que tomar cuidado com o que é análise e o que é a torcida. Outro exemplo. Agora a gente está naquela época em que todo mundo chuta enquanto vai terminar o Ibovespa. Tem casa de análise falando de 160 mil pontos. Isso vai acontecer? Não sei. Estão me prometendo os 160 há algum tempo já. A expectativa para 2023 até que ficou bem parecida. O mercado estava acreditando que ia terminar o ano em 127 mil pontos e acabou terminando em 134. Mas quando você olha por casa de análise, você vê que é uma coisa bem maluca. Tinha gente que estava falando de 110 e gente falando de 150. Então, repetindo, esse tipo de projeção fala muito mais sobre a expectativa presente do que sobre o futuro. E a mensagem que fica é que a expectativa atual é de alta. Ponto. E qual a minha preocupação, que eu também já comentei aqui no canal? Agora o mercado está muito positivo, né? Estão precificando uma queda dos juros americanos e estão precificando que os juros americanos vão cair com o chamado pouso suave. Ou seja, que os Estados Unidos vai conseguir controlar a inflação sem ter uma recessão. O que isso significa? Que se em 2024 a economia americana mostrar sinal não só de uma desinflação, mas também de uma recessão, o mercado vai reagir mal. E todo esse positivismo do mercado vai para casa do caralho. Então assim, se você vai investir para 2024, você tem que ter isso na cabeça. E aí, ok, o fato do Fed já estar sinalizando uma queda dos juros agora, com a economia americana ainda aquecida, teoricamente isso reduz a chance de uma recessão. Verdade. Mas isso não aniquila essa possibilidade. Então é uma preocupação para se ter na cabeça. Outras preocupações para se acompanhar e que podem afetar o mercado em 2024. Primeira, eleições americanas. Esse ano teremos eleições nos Estados Unidos. Então a gente vai ver esses movimentos eleitorais acontecendo no momento que a situação geopolítica global não está muito boa. E assim, uma das grandes pautas do mundo hoje é a desdolarização, né? A China está tentando pegar nessa agenda com muita força. É importante saber qual vai ser o presidente americano que vai lidar com essa pica. Segundo problema, guerras e conflitos existentes no mundo. Estão aumentando, tá complicado. Estamos vendo conflitos regionais importantes e que podem acabar escalando, né? Instabilidade gera mais instabilidade. Então, por exemplo, guerra da Rússia e da Ucrânia. Ok, já tá no preço, né? Ainda tá afetando a economia, mas já tá no preço dos ativos. Mas vamos supor que isso escala para outra região que é muito importante na oferta de petróleo. Outra região que tem uma função energética muito importante. Tudo isso afeta na inflação global. E tudo isso num momento que o controle inflacionário é muito importante para a gente ver a queda dos juros no mundo. Terceiro problema, recessão, né? Além dessa possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, tem que se acompanhar uma possibilidade de uma recessão na China. Tem que se acompanhar a crise imobiliária chinesa. E além de tudo isso, falando do Brasil, a grande verdade é que as preocupações que a gente tinha no começo do ano não morreram, né? A gente ainda está com uma preocupação fiscal muito importante, um problema fiscal. O arcabouço fiscal já foi com Deus, né? Já virou consenso que a meta fiscal vai ser revista agora em 2024. E além disso, a gente tem que acompanhar a situação tributária, né? Primeiro, esse aumento de impostos que está tendo agora, como isso vai afetar a economia. E além disso, acompanhar a reforma tributária. Ver quanto de fato a alíquota vai ficar. Discussão importantíssima. E aí, vamos lá, pensando na atual expectativa do mercado e nesses possíveis problemas
problemas, né? O que eu tô fazendo? Como eu falei no começo do vídeo, a gente nunca sabe o que de fato vai acontecer, né? A gente não consegue prever o futuro, a gente não tem bola de cristal, mas enfim, pode ser que tudo dê certo, né? Que a queda dos juros americanos aconteça como esperado, os Estados Unidos não tenha nenhum problema de recessão. Se isso acontecer, se não tiver nenhum problema, ótimo, né? A euforia vai continuar, todo mundo vai ganhar dinheiro, todo mundo vai estar feliz. E teremos uma nova rodada de IPOs com certeza, os IPOs vão voltar. Essa seca de IPOs que está tendo agora, né? Não tivemos nenhum IPO em 2022 e nenhum IPO em 2023, porque assim, ainda estamos baratos, né? Os múltiplos ainda estão muito baixos. Tudo isso muda se o Bovespa chegar em 160. Agora, também existe a possibilidade desses problemas acontecerem. E aí, nesse segundo cenário, a gente começa o ano eufórico, que nem a gente está agora, né? Mercado feliz, mercado contente. E aí a expectativa vai ser reajustada para baixo e isso vai se refletir no preço. Isso é motivo para não investir? Não. Ainda estamos baratos, ainda estamos descontados. Olhando para o longo prazo, tem boas oportunidades sim. O que me preocupa? Agora tudo está subindo e as pessoas estão perdendo a noção do risco. Como agora o retorno está fácil por essa questão de momento de mercado, de fluxo de mercado, todo mundo voltou a postar foto da rentabilidade, por exemplo, as pessoas estão ficando mais gananciosas e estão tentando abocanhar mais do que elas conseguem. Elas estão tomando decisões de investimento com risco maior do que elas estão acostumadas. E aí, se o mercado corrige, porque é normal, faz parte, vão tomar um sacode e vão perder dinheiro. Então, assim, é preciso ter humildade, né? É preciso admitir que você não sabe tudo, até porque você precisa tomar um nível de risco que você consegue administrar, e é preciso investir com estratégia. Nesses grandes consensos de mercado, ok, já conseguiram acertar a tendência por um certo período de tempo, mas também já erraram várias vezes. Por isso a importância de diversificar, por isso a importância de investir em bons ativos por um bom preço, por isso a importância de olhar para o longo prazo, em que a volatilidade é menor. Por isso a importância de fazer aportes mensais, para você não acabar comprando uma grande quantidade no topo. Então, assim, eu continuo com a minha carteira diversificada, continuo com uma reserva de emergência gorda, para poder investir confortavelmente, né? Não é só porque tá todo mundo falando que o mercado vai subir, que você vai pegar todo o dinheiro que você tem e colocar em ação. Pelo amor de Deus, não faça isso. E aí, vamos lá. Falando primeiro de Bolsa Brasileira. Eu continuo aportando, né? Olhando para múltiplo, ainda estamos baratos, porém, sendo honesta, eu venho aportando com cada vez menos entusiasmo. Por quê? Como assim? Grande parte da minha posição atual, eu comprei em valores extremamente descontados. E ok, ainda tá barato, tá? Mas o discurso que está virando consenso no mercado é que o Brasil é o lugar para se estar. Todas as notícias que eu estou vendo é sobre bolsa batendo recorde e sobre chance de valorização. Esse tipo de consenso eu não gosto, não me deixa confortável, sendo muito honesta. E aí vem outra coisa. O dólar está caindo. Estamos no menor patamar do dólar desde agosto. E ok, talvez ainda caia mais, né? Não acho que a gente está num topo eufórico. Enfim, é muito difícil, de fato, adivinhar topo e fundo de câmbio. Mas, assim, você não olhar para o dólar em 4,80 como uma oportunidade, olhando para o longo prazo, pensando em longo prazo, eu acho maluquice. E ok, ações americanas valorizaram muito nos últimos meses. É amargo comprar por esse valor de agora versus o que estava no começo de 2023. Mas nada impede de ir dolarizando parte do seu caixa. Já ter uma parte do seu caixa dolarizado para quando tiver uma oportunidade, uma ação descontar, né? Aquelas assimetrias de mercado que acontecem uma vez ou outra, você ir lá e aproveitar. E aquilo, se começarem a falar de recessão americana, né? Que a gente não sabe se vai acontecer, mas é uma possibilidade, talvez as ações acabem corrigindo. Enquanto o dólar não necessariamente vai cair. Historicamente, em momentos de crise, o dólar tende a se valorizar. E outra coisa que tende a se valorizar e que agora é uma grande oportunidade, é uma coisa que não costuma pagar bem, que agora tá pagando bem, são os títulos públicos americanos. Eu pretendo fazer um vídeo falando especificamente sobre isso, mas resumidamente a gente está falando do investimento mais seguro do mundo. Então, se você quiser colocar uma parte do seu patrimônio em renda fixa, é o título mais seguro do mundo. Historicamente, tem retornos baixíssimos, mas que agora os juros acabam aumentando bastante. Então, assim, um tipo de investimento que eu nunca tive, porque não fazia sentido, e que agora talvez valha a pena olhar com mais carinho. E para terminar, vou fazer só um último comentário sobre cripto. Já fiz vídeo comentando sobre, subiu muito agora em 2023. Quem conseguiu se posicionar no fundo, que foi no começo de 2023, final de 2022, acabou tendo um retorno muito expressivo. E o que aconteceu comigo é que no começo do ano eu comprei muito Bitcoin. Essa posição acabou aumentando bastante com a valorização. Então, não estou comprando mais, mas também não estou vendendo. E apesar do mercado estar mais positivo, que de fato está, né? As pessoas estão voltando a olhar para o mercado cripto, não acho que ele chegou num topo eufórico ainda.
Isso depende de juros americanos, depende de comportamento econômico, depende de tudo isso. Então, sim, pretendo segurar. O vídeo de hoje foi esse. Não é uma recomendação de forma alguma. É mais uma conversa sobre expectativa versus possíveis problemas, possíveis reajustes. E aí, dando a minha opinião sobre como eu tô olhando para cada ativo, mas longe de ser uma recomendação. Curte esse vídeo se você gostou, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.